Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no primeiro capítulo deste livro, Ação e Reação. Esse é um livro muito interessante que traz uma história fantástica. Por isso é importante que você acompanhe, leia, adquira a obra, essa obra do Chico Xavier, Psicografia de André Luiz. Adquira na sua livraria mais próxima ou via internet. É importante que nós compremos os livros para que possamos então contribuir com a obra espírita. Esse capítulo se chama Luz nas Sombras. É um capítulo que fala, então, estão lá o Hilário e o André Luiz na Mansão Paz, como eu falei na introdução. O mentor espiritual, o dirigente desse local, se chama Druso. Essa Mansão Paz é narrada aqui nesse capítulo. A Mansão Paz é uma notável escola de reajuste e que Druso era o diretor, abnegado e amigo. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de um mosteiro São Bernardo. Quem tiver alguma dúvida pode colocar na internet e pode ver a imagem. Então ele parecia um mosteiro São Bernardo, desses em que vivia ali entre a Suíça e a Itália, castigado pela natureza hostil, com diferença de que esse lugar, por estar num lugar junto às trevas, ao invés da neve, ele tinha um lugar, um constante, uma nuvem tenebrosa, dada a sua natureza de psicosfera trevosa, uma sombra espessa que se adensava a cada momento, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. Um local junto às trevas, local de resgate às almas sofridas. O acolhedor, ele permanece sob a jurisdição do nosso lar. É um posto, né? Um local, mas vinculado ao nosso lar. Fundado há 3 séculos, 300 anos, olha que interessante, dedicado a receber espíritos infelizes. É muito interessante porque as almas que lá se encontram à sua volta são almas muito sofridas, almas, muitos deles que perderam o seu aspecto físico, deformados, pele engrunhidos, tem aspectos monstruosos. Vejam, tal é a situação de tristeza, tal é a situação de dor, de almas equivocadas que desencarnaram e permaneceram nessa situação, modelaram, desfiguraram o seu perispírito. Então diz: a Terra é vista sob os mais variados ângulos, porque ele esclarece ao Hilário e ao André a importância da reencarnação, a importância da responsabilidade e como é importante que aproveitemos a nossa chance, a nossa encarnação, porque o conhecimento, o esclarecimento é necessário para que nos transformemos. Então ele dá a sua lição. A Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo que luta e que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Druso percebem que o local
estava com uma ventania ululante, carregando consigo uma substância escura. Imagine esse local com essa narrativa, essa escola, com uma ventania terrível, fazendo barulho nas vidraças. Dessa ventania era como se atirassem às vidraças uma lama aeriforme, com violência, era como se tinha aquele vento de redemoinhos e aquela areia junto nessa ventania, em torvelinho estranho, a maneira de treva encachoeirada e do corpo monstruoso, do turbilhão terrível, rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Vejam a situação, imaginem dentro daquela escola você ter essas visões desse vento ululante e aqueles rostos disformes emitindo maldições e gemidos. Então Hilário interrogou o Druso: por que não descerrar as portas e permitir que eles entrem? Tantas pessoas sofrem, já que aqui é uma casa de pouso, de reabilitação, de auxílio. E o Druso respondeu: sim, mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. E depois de pequeno intervalo continuou: para cá do túmulo, a surpresa para mim foi muito dolorosa, diz o Druso. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. O que ele está dizendo? Muitas pessoas, como até hoje nós verificamos, pessoas encarnadas, pessoas que têm uma vida comum, uma vida social, com práticas, com hábitos, mas que não cultivaram as boas práticas do bem, que não se transformaram, continuaram renitentes no mal, cultivando e alimentando os seus vícios. Ao desencarnarem, vão em locais parecidos com esse. E ele continua: se acolhidas aqui sem a necessária preparação, atacar-nos-iam, vejam, são feras, arrasando-nos o Instituto da Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Uma lição que ele coloca: a importância de fazer o bem, fazer a caridade, de auxiliar, mas com a educação, com a ordem, com a disciplina. Do contrário, a balbúrdia se alastra. São aqueles que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre, trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta, em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem, odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Com pessoas de índole má, de índole cruel, de índole vingativa. São essas pessoas, muitas vezes, ao desencarnarem, irão para um local muito parecido com este, narrado pelo Druso, trazido por André Luiz para o nosso conhecimento das realidades do mundo espiritual, a nossa verdadeira vida. O que cultivamos, os pensamentos, as imagens, os desejos, farão da nossa psicosfera uma realidade. Nós imprimiremos essa realidade à nossa volta e seremos atraídos para locais desta ordem. A face da inconsciência e desvario passa também
como a tempestade. Então ele vai dizer que não será para sempre, porque o Hilário faz inúmeras perguntas, mas vai ser para sempre? Ficarão nessa situação? Não. Será um tempo batida pelo temporal das provações. Então o sofrimento, a dor, lhe impõe a dor de fora para dentro, para que nós modifiquemos o nosso interior. Necessitamos da dor externa, dos conflitos, das dificuldades, para que possamos nos transformar. Abraçar, por fim, as responsabilidades que foram criadas por nós mesmos. A reflexão do Druso é fantástica. Ele nos traz a responsabilidade que temos, cada um de nós, na nossa vida, escrevendo a nossa história, escrevendo o nosso futuro, tendo com que despertemos a nossa consciência para a prática do bem, para a nossa transformação. Porque, do contrário, não teremos lugares como os que são narrados aqui. E o despertar, como a necessidade de despertar de cada um de nós encarnados. Se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico, do sonambulismo, em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera, para que a gente tenha a responsabilidade da realidade espiritual e nos transformemos e sejamos pessoas melhores e possamos aproveitar dessa encarnação. Conta a história dele, que ele foi acolhido por esse local há mais de 50 anos, passou por várias profissões, vários trabalhos, desde padioleiro, aquele que carrega a carriola, magnetizador, enfermeiro, limpeza, professor, e foi então agora convidado para ser o orientador desta instituição. E ele diz que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebrecem nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio de si mesma. Na realidade, que cada uma dessas almas precisam despertar a consciência, sentir o remorso. O remorso transporta o espírito para o necessário refazimento, para a necessária transformação, para o necessário reequilíbrio da alma. E ele então diz que as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões mundanas, do apego à matéria, à vida fútil, é demasiado terrível, pesado, com consequências muito dolorosas para o espírito. E ele então informa que eles dedicam algumas horas para a tentativa de recolhimento, de esclarecimento desses espíritos toda semana. E ele finaliza dizendo que todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas, das próprias chagas, para ajudá-los a valorizar a saúde. Então, que façamos uma reflexão sobre o que o Druso nos trouxe, sobre as lições desse primeiro capítulo. Vamos juntos ler essa obra. Eu, juntamente com a Paola do canal Visão Espírita, estamos propondo a você a leitura, a reflexão, o estudo dessa obra, que traz para nós lições importantíssimas. Que Jesus
nos abençoe.